Alegria estarmos juntos novamente. Hoje, quinta-feira, 28 de maio de 2020. Estamos aqui na PIBCM em Cardoso, na Igreja Batista de Cardoso, para falar da Palavra de Deus, para estudarmos a Palavra. Que Deus abençoe a sua vida, você que nos ouve, abençoe a nossa família, essa oportunidade de falar com o Senhor. O irmão Grademir está comigo aqui, que Deus abençoe a vida dele também. Obrigado, minha irmã Leonardo, que já está entrando. Você que puder participar, alegria nós estarmos juntos. Podemos falar da palavra do Senhor, estudar ela e anunciar Jesus. Eu gostaria nessa noite de falar sobre o pecado confronta você com Deus. Nós temos visto e temos falado muito sobre coronavírus, Covid-19, e eu acredito que isso tem tirado um pouco o nosso foco do pecado que tanto nos maltrata, tanto faz mal ao homem e que tanto cria dano ao homem para o relacionamento dele com Deus. E nessa noite eu gostaria, junto com você, estudar a palavra em Josué capítulo 7, verso 2 até o verso 5. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 7, verso 2 até o verso 5. Nós vamos estudar a palavra e falar sobre o pecado que confronta você com Deus. Começar a abrir sua mente um pouquinho, porque vai ser a palavra de Deus para você, para mim, e é a oportunidade que nós temos de estudar essa palavra. Se você puder, compartilhe esse vídeo, convide outras pessoas. É uma alegria nós podermos falar da palavra do Senhor e nosso objetivo é exclusivamente falar de Deus nessa noite. Há uma alegria em nosso coração em saber que Deus é quem cuida de nós. Não há outro que tira a condição de Deus e vem ao mundo para, por nossos pecados, morrer e dar a vida. É só Jesus. Por isso, faça isso nessa noite. Participe do culto com o coração aberto. Que Deus abençoe a sua vida. Josué capítulo 7, verso 2 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. A irmã Fernanda já falou e compartilhou. Deus te abençoe. Abençoe a irmã Dulcimar. Bom estarmos juntos. Mais alguém que entrou, não vi, que Deus te abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. Josué 7, de 2 a 5. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam os 2 ou 3 mil homens a ferir essa cidade de Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo de Deus uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu-se e tornou-se como água. Amém? Amados, preste bem atenção no tema que nós vamos usar para esta noite. O pecado confronta você com Deus. Quando nós, na introdução, falamos sobre a Covid-19, nós temos realmente visto que muitas igrejas, muitas pessoas, e talvez até nós mesmos em algum momento, estamos perdendo o foco daquilo que nós deveríamos estar atentos, o pecado. O pecado tem sido um problema e isso não é de agora, sempre foi assim. O pecado confronta você com Deus o tempo todo, mas em função daquilo que nós temos visto na comunidade, na sociedade de uma forma geral, o que nós temos entendido é que o embate homem e Deus está certo. Algumas pessoas têm pregado que nós temos que defender nosso posicionamento, a nossa postura. E infelizmente, amados, quantas pessoas têm feito isso? Têm colocado a sua vida, a sua intenção em ir contra as orientações de Deus.
Nós vimos esse texto e vamos ver também um outro texto de Josué, que vai mostrar a mesma ação humana: confrontar Deus, teimar com Deus, rebeldia contra Deus. E nós vamos entender um pouco que nós precisamos, amados, começar a compreender que o pecado é uma escolha humana e não divina. O pecado é um erro que tem um custo para nós. Se nós não abrirmos o nosso entendimento, nós vamos começar a ter dificuldade para interpretar. O que é pecado? Se nós começarmos a nos perguntar, assistir a um filme pornográfico é pecado? Ter relacionamento fora do casamento é pecado? Ter cobiça, inveja, orgulho é pecado? Se dar bem nas negociações é pecado? Eu preciso então começar a olhar e interpretar o que é pecado. E se nós colocarmos aquilo que nós, os servos de Deus, entendemos de pecado em um prato, junto com pessoas que não servem a Deus, o que nós pensamos ser pecado vai ser jogado por terra. Nós precisamos então voltar novamente à palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Números capítulo 14, versos 39 a 45. Números 14, 39 a 45. Irmão Sebastião, seja bem-vindo. Irmão Levi, bom estarmos juntos. Cleusione, Deus te abençoe. Um abraço no Francisco. Fala com ele para vir para cá, nós louvarmos a Deus o hino ainda antes de terminarmos. Vai ser uma alegria. Amados, Números, livro de Números, capítulo 14, 39 a 45. Olha o que diz a palavra do Senhor. Desculpa, Números 14, isso, Números 14, 39 a 45. Diz assim a palavra do Senhor. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Ei-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandato do Senhor? Pois isso não vai prosperar. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos, porque os amalecitas, os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalecitas, os cananeus que habitavam na montanha, e feriram aquele povo, derrotando-os até a cidade de Orma. Amados, o que esse texto tem a ver com o outro texto? Vamos começar a refletir. Nesse texto, o povo tinha falado assim com Moisés: olha, aquela cidade que nós somos, que mana leite e mel, aquela cidade que esses cachos de uva são desse tamanho que nós estamos vendo aqui, são cidades muito protegidas. Se nós formos para lá tem grandes guerreiros, nós não vamos vencer. Mas Deus já havia falado com o povo dele: vocês vão, porque vão vencer no nome do Senhor. O que nós vemos aqui, irmãos, é o que nós chamamos de rebeldia. O povo rebelde ao ensinamento e à determinação de Deus não quis ir. Depois que Moisés então fala com eles e chama a atenção deles no verso 39, o que acontece? O povo então agora toma uma decisão: nós vamos. Moisés fala: não, agora você não pode ir mais. E o povo fala: eu vou. Vai e perde então aquela batalha. Assim como aconteceu com a cidade de Ai, uma derrota que vem, vamos dizer assim, a galope. Sabe, amados, nós precisamos começar a entender de confrontar Deus é derrota na certa. Os dois textos vão nos mostrar isso. Quando confrontamos Deus, nós não estamos tendo uma aceitação do que Deus é para nós, aquele que cuida de nós, aquele que é o zeloso Deus, que se preocupa com todas as nossas áreas da vida. Parece às vezes, irmãos,
que Deus só se atenta para a nossa santidade no sentido de culto na igreja, roupas que vestimos, postura que temos na comunidade, mas não é verdade. Deus se preocupa com o seu leito, se ele é um leito imaculado. Deus se preocupa com o alimento à sua mesa. Deus se preocupa com a sua saúde. Deus se preocupa com o seu emprego. Interessante que, falando sobre emprego, eu me lembro que no ano de 1994, se eu não me engano, ou 95, foi na época da Copa do Mundo, em que o Brasil foi campeão. Eu me lembro que naquela época eu estava como membro da Igreja Batista do Jardim Ceasa, lá em Campos, e uma irmã estava desempregada, passando por muitas dificuldades, e ela então, durante aquela necessidade dela, conseguiu um emprego em um motel. Eu era um crente novo, estava com 24 anos, mas já tínhamos direção de Deus, a minha esposa também, a irmã Marlene, e nós começamos então a discutir isso em casa, e em algum momento aquela mulher comentou aquilo conosco, e nós falamos com ela: olha, se você confia em Deus, Ele vai abrir as portas para a irmã, é um emprego que não precisa ser esse. Ela era uma camareira, ela arrumava as camas do motel. Sabe, amados, na outra semana, aquela irmã, então, vendo que não podia continuar ali, saiu daquele emprego. E Deus abriu as portas para um emprego decente para ela. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos entender que Deus cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a nossa atitude não deixa nem mesmo o agir de Deus acontecer na nossa vida. E nós precisamos entender que há uma necessidade de ter um temor a Deus, um temor que na atualidade está muito escasso. Já parou para pensar nisso? O temor a Deus está tão escasso na atualidade que nós temos visto algumas coisas, vamos citar algumas coisas aqui. Vamos pensar um pouquinho. Agora vemos as pessoas, os políticos e alguns deles, que está acontecendo isso, a pandemia do Covid-19, e nós temos que fazer reclusão, nós temos que estar em casa, nós temos que usar máscara, nós temos que usar álcool gel. Irmãos, claro que nós acreditamos em tudo isso, mas a pergunta é, na época do carnaval, como é que nós estávamos? Já sabendo que havia uma doença no mundo e que o Brasil com certeza estaria sendo contaminado por ela, em virtude de o carnaval, o Rio receber, por ser uma cidade cosmopolita, receber pessoas de todo o mundo. Sabe, amados, o que nós podemos então começar a entender que o temor a Deus, ele está escasso. Bom, um dos itens que nos clareia isso. Primeiro, homens e mulheres estão insatisfeitos em seus casamentos e esqueceram do mandamento do Senhor. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 2, 24. Vê o que vai dizer lá. Gênesis 2, 24. Olha, vocês vão se tornar uma só carne. Ora, se eu me tornei uma só carne com a minha mulher, o que eu passei a ser dela e ela de mim? Um só. Eu não sou mais duas pessoas. Eu preciso então, amados, começar a interpretar que como um no Senhor, feito pelo Senhor, diz assim o texto, Gênesis 2, verso 24. Por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amados, se eu sou uma só carne com a minha esposa, com a irmã Arlene, qual o mal que eu posso querer para ela? Que dificuldade eu posso criar para a minha esposa, que é minha carne, que sou eu? Mais interessante, irmãos, que os homens, sem o temor de Deus, têm buscado respostas para tudo. E aí surgem algumas perguntas e argumentos interessantes. Primeiro, há um tempo atrás eu vi uma pessoa falando assim, uma pessoa cristã. Pastor Jales, o que é um casamento na Bíblia? Ou seja, vamos ver se o pastor consegue me responder se o casamento na Bíblia tinha uma certidão de casamento. Meus irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais. Transcende o documento. Casamento, está aqui o texto bíblico, é uma só carne. Mas os homens estão achando que podem então responder. E aí vem segundo questionamento. Alguns homens
tinham mais de uma mulher, mas por causa da dureza do coração dos homens. Não havia a interpretação da graça de Deus sobre a vida deles. Hoje nós temos. E um outro argumento, o terceiro argumento nesse mesmo assunto, qual o problema do divórcio? Algumas pessoas têm falado sobre isso. E para esse caso, alguns usam até texto bíblico. Se você pegar Mateus 19, Mateus 5, Marcos, Lucas, você vai encontrar alguma coisa sobre isso. Mateus 19, 3 a 9 vai falar com clareza. Tentam Jesus e falam assim: olha, Moisés mandou dar carta de repúdio à mulher. E Jesus vai responder: por causa da dureza do vosso coração. E o único lugar na Bíblia que Jesus vai falar sobre o adultério, ser ou habilitar o homem a largar a sua esposa, é esse Mateus 19, nenhum mais. Pensando como um teólogo, eu teria que ter mais base bíblica. Mas independente disso, quando nós vemos o que Jesus estava falando ali, amados, Jesus estava ensinando a importância do casamento. Mas a dureza do coração dos homens tem feito com que eles vejam e pensem de outra forma. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar sobre problemas que têm nos mostrado falta de temor a Deus, a segunda seria: o pecado é anunciado por Deus como algo abominável, que faz a separação do homem e Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 59, 1 a 13, fala sobre isso. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então, eu preciso entender que se eu pecar, se eu estiver em pecado, e a graça de Deus não estiver sobre mim, a misericórdia do Senhor não estiver sobre mim, e eu não estiver arrependido, eu estou separado de Deus. Eu preciso, então, entender que na nossa sociedade, o que nós temos visto é falta de temor a Deus. E com falta de temor a Deus, que relacionamento eu tenho com o Senhor? Carnaval, crentes acusados de agressores. Como é que pode um crente, irmãos, ir parar diante de um juiz, de um advogado, de um delegado, porque agrediu uma outra pessoa, agrediu a sua esposa, agrediu um filho? E eu não estou falando de defesa, estou falando de agressão. Ladrões, crentes ladrões, pessoas que roubam, corruptos, mentirosos. Interessante que, eu me lembro que há um tempo atrás, um conhecido entrou para a política, era um crente, e quando ele entrou para a política, nós, preocupados, conversamos sobre isso, eu e algumas pessoas, que nós conhecíamos um ao outro. Passado não muito tempo, aquele homem estava eleito e envolvido em corrupção. Até hoje diz que não estava, não tinha culpa, mas, irmãos, o meio nos tira o temor de Deus. Pastor Jade, então o senhor é contra crente na política? Eu não vou estar, irmãos, e tenho muito cuidado com isso. Gostaria muito que você também tivesse, porque tira o seu temor de Deus. O meio social que você vive, muitas das vezes, nós precisamos então entender nessa noite algumas coisas. Primeiro, nosso objetivo é mostrar a você alguns pontos importantes. O temor a Deus já está claro, estamos perdendo ou já perdemos. Mas, em um embate com Deus, lembre-se, Deus não é homem, não tem nossos sentimentos corrompidos. Números 23, 19. Deus não pensa como nós, irmãos. Ele é santo. Se Deus é santo, ele diz, olha, sede santos. Mas ele não diz que nós somos. É para nós sermos, nós buscarmos a santidade. Em um embate com Deus, você sempre sairá perdedor. Pois Deus é santo e você não é. Deus é separado, ele não tem corrupção nele. Começa então, amado, a pensar que você não está em condições de ter um embate com o Senhor. Não está em condições de ter um embate com Deus, porque Deus é santo. Deus, ele cuida de nós de tal forma que nós não temos condições humanas de ter um embate com ele. Nesses dois textos que nós lemos de Josué, nós vimos que no primeiro há uma rebeldia contra Deus e no segundo há um outro problema chamado cobiça. Interessante que às vezes a gente fala sobre pecados, e os pecados que nós normalmente destacamos, falando como Bíblia,
adultério, assassinato, homossexualismo, roubo, coisas bem contundentes para a Bíblia nos fala, para nos ensinar. Mas rebeldia, algo que nós temos visto muito nas igrejas, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos com os pais, nos relacionamentos com as pessoas. Uma autoridade delega alguma coisa legal e você fala, não vou cumprir, e não cumpre, porque você é rebelde. Você encontra, por exemplo, vou dar um exemplo, claro, simples. Você chegou no estacionamento do supermercado, 5 vagas, todas para idosos. Idosos, e você com 40 anos, você vai lá e pega uma vaga e fala assim, tem um monte de vaga para idoso. O nome disso é rebeldia. Uma segunda coisa que nós vemos nesse texto de Josué é a cobiça. Acã, diz o texto, que ele teve cobiça por aquilo que tinha em Jericó e pagou algumas coisas para ele, naquela vitória maravilhosa ali. Depois, então, Josué 7, 20 e 21, ele vai confirmar isso. Olha, diz assim o texto, Josué 7, 20 e 21. Que Deus abençoe os irmãos que estão entrando para participar conosco, com alegria estarmos juntos. Josué 20 e 21. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Sabe, amados, o pecado da cobiça atrapalha o seu relacionamento com Deus e coloca você em um embate com Deus. Eu não estou indo lá naqueles pecados que a nossa sociedade acha mais contundente. Quantos crentes são cobiçosos? Quantas pessoas nós conhecemos são cobiçosos? Quantos pastores agem e atuam com cobiça? Começa a olhar para a sua vida agora e começa a tomar cuidado dela. Rebeldia, cobiça são pecados que nos colocam no embate contra Deus. Amados, e contra Deus não há vitória para o crente. Bom, o que tem sido motivo de um confronto entre você e Deus? O que tem sido para o seu relacionamento com Deus um problema e uma dificuldade? Começa a pensar um pouquinho. Aonde está a sua vida como crente e onde você precisa que Deus venha agir na sua vida para que você entenda que Ele é santo, que Ele não se corrompe, que Ele é imutável, mas que Ele é justiça, que Ele é juízo, que Ele é justo. Aonde na sua vida você precisa, nessa noite, que o Senhor traga a sua memória que você é um pecador e sem a graça de Deus não vai ter perdão. Sabe, amados, quando eu olhei esse texto e pensei sobre esse tema, eu entendi que ele é bem atual, porque nós temos vivido isso, estamos tirando o foco do nosso pecado, das nossas atitudes, do nosso temor a Deus e jogando tudo em cima do coronavírus, do Covid-19, da pandemia, da reclusão. Mas continuamos sendo rebeldes, continuamos sendo cobiçosos, invejosos, faladores, fofoqueiros. Sabe, amados, eu gostaria que você nessa noite tomasse uma posição, não de embate com Deus, uma posição para limpar-se dos seus pecados. Comece a pensar um pouquinho nisso. Não espere a mão de Deus para corrigir e consertar os seus passos. Não espere que Deus venha tratar você no embate, porque você não vai vencer. O texto que nós lemos, ele nos mostrou 2 momentos da história do povo de Deus. O primeiro momento, a cidade de Ai, onde o povo ainda não tinha passado pelos 40 anos no deserto. A partir dali que ele teve que cumprir esses 40 anos. E depois, contra essa cidade que nós acabamos de ver, a cidade de Orma, onde nós vimos que o povo precisava ter uma postura diferente, onde o povo precisava ter uma atitude diferente.
Mas não teve. A atitude do povo foi de enfrentar Deus com os pecados do jeito que estavam, sem corrigir a sua vida. Não espere a mão de Deus para a correção da sua vida. Nessa noite, tome uma posição diante do Senhor. Não espere que Deus confronte com você para ter um embate em que você tenha as mesmas condições, porque isso não é possível. Um embate com Deus, um embate entre você e Deus vai estar sempre sendo vitória de Deus, porque Ele é santo. E você precisa buscar isso. Eu gostaria de convidar você nessa noite para orar ao Senhor. Começar a buscar a Deus. Começar a entender que Deus cuida de você. Que Deus quer dar a você uma oportunidade. Vamos ler Números 23, 19. Livro de Números, capítulo 23, verso 19. A palavra do Senhor vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele, tendo prometido, não o fará? Ou tendo falado, não vai cumprir? Sabe, amados, a palavra do Senhor é para você tomar alinhamento, é para você se ajustar, é para você começar a buscar santidade, é para você começar a acertar a sua vida. Esqueça que você, e o que nós temos visto sobre pecados, por exemplo, porque nós temos visto tantas coisas. No carnaval, por exemplo, nós vimos a idolatria, e não a idolatria simplesmente de doutrina, mas a idolatria a demônios, a idolatria a posturas, a idolatria a satisfação da carne, em que não havia nem mesmo preocupação de se relacionar com Deus. O embate contra Deus, amado, vai estar sempre colocando você como derrotado. Não procure isso. Procure ter embate contra o diabo. Procure ter embate contra o pecado. E para isso, você vai ter do seu lado Deus. Você vai ter do seu lado esse texto aqui que nós lemos. Olha, Deus não é homem para que minta. Quando você pensar em ter alguém do seu lado para te acompanhar, sustentar e cuidar de você, esse é Deus, o Deus que não mente. Diz mais, nem o filho do homem para que se arrependa. Não é um que vai e volta, que dá a palavra e tira. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Será que com Jesus e com Deus nós não vamos ter o cuidado e o zelo dele conosco? E por último, ou tendo ele falado, não vai cumprir? Que Deus abençoe você nessa noite. Começa a olhar para você, meu amado e minha amada. Se você em algum momento tem entendido que a sua vida, algum pecado seu, está indo confrontar Deus, e claro, todo pecado é confrontamento contra Deus, confrontação contra Deus, largue, abandone esse pecado, comece a cuidar da sua vida, se arrependa, se alguma coisa do seu casamento, se alguma coisa de um vício que você tem, se alguma coisa do seu serviço, se é alguma coisa da sua igreja, se é uma postura que você tem, comece a trabalhar, converse com uma pessoa amiga, converse com um pastor, e comece a buscar na palavra de Deus a mudança que você precisa. Que Deus abençoe a sua vida, Deus coloque no seu coração nessa noite um entendimento que você é servo, você é filho de Deus. Essa promessa que Ele botou aqui, está aqui em Números, é para você. Ele não vai te abandonar, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele não vai te deixar. Mas esteja do lado de Deus e não contra Deus. Tome cuidado da sua vida. Que Deus abençoe você nessa noite. Nesta quinta-feira, nós vamos estar aqui novamente. No domingo pela manhã, às 10 horas, estudando a palavra. O estudo 8 ou 9, não me lembro de cabeça, do livro que vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo. E no domingo à noite, às 19 horas. Se você puder, participe conosco. É uma alegria. E amanhã, às 18h30, eu estarei, às 6h30, eu estarei aqui na igreja para o culto de oração. Se você quiser participar conosco, venha orar. Normalmente temos 2, 3, 5, no máximo 8 irmãos. Não podemos ter mais de 10. Mas se você quiser orar, conversar, que Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos aonde você estiver. Senhor, nós te agradecemos
pela palavra lida e anunciada. Obrigado, Senhor, por ter interpretado, por ter entendido a tua vontade sobre a minha vida e a nossa vida. E eu peço ao Senhor que essa palavra encontre seu morada nos corações dos que a ouviram e dos que irão ouvi-la. Abençoe, Senhor, a igreja que nós servimos e abençoe, Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Não queremos ter confronto com o Senhor, mas queremos estar do seu lado, Pai, e receber do Senhor a proteção. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, amado. Tenha uma ótima quinta-feira, restante de quinta-feira, e um ótimo final de semana em nome de Jesus. Amém.